Diori Vasconcelos, esse é o nosso convidado nesse momento, aqui no Dia das Ciências da Comunicação. E o Diori é um jornalista com mais de 15 anos de atuação no Grupo RBS, no Brasil. É formado em jornalismo e mestre em Ciências da Comunicação pela Unicinos. Atua como apresentador, comentarista e colunista na Rádio Gaúcha e em GZH. Também é árbitro formado e atua como comentarista de arbitragem, com formação realizada em 2012 na Federação Gaúcha de Futebol. Tem trabalhos nos poderes executivo e legislativo no estado como estagiário e hoje, além de jornalista, é um atleta. Corredor nas horas vagas, já participou de 11 provas de 42 quilômetros, incluindo a Maratona de Boston. Então, antes de mais nada, bem-vindo, Diori, e boa tarde. Valeu. Muito obrigado. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Uma honra estar participando, uma honra estar conversando contigo novamente. Tive a alegria de ser teu aluno aqui no Brasil, aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Tive a felicidade também de te ter como orientadora no meu TCC, na faculdade. E é muito legal a gente se reencontrar depois de alguns caminhos percorridos e ver que tanta coisa aconteceu, né? Isso é muito emocionante. Então, Diori, eu vou te começar fazendo as perguntas mais óbvias, né? Como é que o Diori chega ao jornalismo e ao rádio especificamente? Bom, em relação ao jornalismo, eu tinha muita dúvida ainda no tempo de colégio sobre qual caminho seguir profissionalmente. E essa dúvida me parece que é algo bem normal e cada vez mais para quem está pensando em futuro, pensando em algo para desenvolver como atividade profissional. E na época eu fui tentando tatear com base em coisas que eu gostava, em coisas que faziam sentido para mim, para tentar ser o mais assertivo possível na escolha. E o jornalismo, eu sempre fui um cara muito comunicativo, que sempre gostei de me expressar, sempre me interessei por essa parte da comunicação. E então eu acabei optando por fazer vestibular para jornalismo e por apostar nessa linha acadêmica para tentar ver se era aquilo ali que eu gostava mesmo, para ver se era aquilo ali que eu curtia. E quando eu entrei na faculdade de jornalismo, logo em seguida eu saí do interior, eu morava no litoral do Rio Grande do Sul, e aí fui morar na capital, em Porto Alegre. E quando eu cheguei na capital, eu passei a ouvir muito rádio. E a partir do momento em que eu comecei a ser um ouvinte recorrente de rádio, comecei a me apaixonar por rádio, eu comecei a entender o que eu gostava na comunicação e o que eu gostaria de fazer na comunicação. Eu gostaria de comunicar, eu gostaria de fazer rádio, eu gostaria de estar nesse meio que para mim era fascinante naquele momento. Então, aquilo que era uma dúvida em relação ao jornalismo passou a ganhar algumas questões, alguns elementos de uma certeza um pouco maior de que talvez eu estivesse entrando em algo que eu gostava. E a partir do momento em que eu começo a me apaixonar por rádio, eu começo também a entender onde eu tenho que focar minhas energias e de que maneira que eu vou buscar alcançar esse objetivo de trabalhar no rádio. Então, foi mais ou menos assim que eu entrei no jornalismo. E no rádio, especificamente, a partir do momento em que eu começo a virar um ouvinte de rádio, eu passei a ouvir muito as rádios aqui do Rio Grande do Sul, e especialmente a Rádio Gaúcha, que é a rádio que eu trabalho hoje. E eu sempre digo que eu virei aquele ouvinte de rádio que passa o dia com fone de ouvido, que dorme com o radinho embaixo do travesseiro e com fone de um lado e acorda depois com o fone enrolado no pescoço e o rádio para um lado, o fio para o outro, porque na realidade o rádio ele passa a no momento em que tu te apaixona pelo rádio, o rádio informativo, o rádio que também é companhia para as pessoas, o rádio passa a ser também para ti uma bússola do teu dia, né? O rádio ele vai te guiando com base nos programas, com base nas informações, vai te situando no que está acontecendo no teu local e de maneira mais ampla no estado e no país também, no mundo. Então, no momento em que tu não ouve rádio, é como se tu tivesse perdido, como se tivesse
num labirinto. E aí tu vai ouvindo. E a partir dessa paixão, dessa proximidade que eu fui tendo como ouvinte, eu passei a ter o sonho, ter o desejo de um dia trabalhar em rádio e de um dia, quem sabe, poder trabalhar na Rádio Gaúcha. E aí, a partir disso, Patrícia, assim, primeiro lugar, quando tu gosta de alguma coisa, tu tem que buscar maneiras de te preparar para estar pronto para executar aquela atividade. Então, eu fiz curso de profissionalizante de radialista, curso de locutor, fui fazendo algumas coisas que foram me preparando um pouco mais e ficando atento a oportunidades, me inscrevendo em vaga de estágio e tudo mais, e desenvolvendo a minha carreira ali, né, de acadêmica / profissional simultaneamente. Algo que é muito comum aqui no Brasil, a gente estudar e trabalhar, e que a gente conversa e sabe que aí na Europa não é bem assim, não é bem essa realidade. E aí, quando eu estava no 4º semestre de jornalismo, abriu uma vaga para ser estagiário do Grupo RBS, que é o grupo que é o dono da Rádio Gaúcha, né, que é o grupo majoritário que comanda a Rádio Gaúcha. E nessa vaga que abriu para o Grupo RBS, dentro da seleção, eles foram direcionando de acordo com o perfil de cada candidato, onde que eles poderiam se encaixar e disputar vagas, né? E o meu perfil me direcionou para o rádio, obviamente, porque eu realmente era um apaixonado por rádio, falava com entusiasmo sobre o rádio, e acabou pintando a oportunidade em 2008 de ingressar na Rádio Gaúcha como estagiário. Então, em 2008, eu ingresso na Rádio Gaúcha como estagiário, começo a fazer rádio, começo a viver o rádio, começo a realizar o meu sonho de trabalhar no rádio, e tô na Gaúcha até hoje. Agora, nesse mês de abril, eu estou completando 17 anos desde que eu entrei como estagiário na Rádio Gaúcha e nunca mais saí. Dentro dessa tua escolha do rádio, chegou um determinado momento que o Diori disse, bom, eu gostaria de fazer jornalismo esportivo. E aí tu entra dentro da Rádio Gaúcha para o jornalismo esportivo. Primeiro tu estava na informação do dia a dia e tal, e aí tu vai para o jornalismo esportivo, e mais do que isso, tu vai ser comentador de arbitragem. Como é que funcionou isso e como é que isso acontece, então? Bom, primeiro, trabalhar com jornalismo esportivo desde o meu tempo de ouvinte que se enrolava no fio de madrugada e que perdia o rádio no meio das cobertas, sempre foi o meu sonho trabalhar com jornalismo esportivo, dentro do rádio ser jornalista esportivo. Mas a gente sabe também que algumas posições são muito concorridas e é difícil nem sempre a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente quer, né? Às vezes a gente vai poder fazer aquilo que a gente pode. E às vezes fazer o que a gente pode ser um caminho para a gente chegar naquilo que a gente quer. Então, eu tinha em mente que eu queria ser jornalista esportivo, mas antes de qualquer coisa eu tinha o sonho de trabalhar na Rádio Gaúcha, porque era a rádio que eu acompanhava, que eu escutava e que eu aprendi a admirar os profissionais que faziam parte da rádio, e o jornalismo que era feito na rádio me agradava muito. A maneira de conversar com os ouvintes, a maneira próxima, aquela coisa de companhia mesmo, né, do rádio como parceiro de rotina. E então, quando eu entrei no estágio na Rádio Gaúcha, eu entrei como estagiário do jornalismo geral. Então, fazia produção, reportagem sobre diversos assuntos. Quando eu terminei o meu estágio, eu cheguei a ter algumas oportunidades como freelancer no esporte, freelancer no jornalismo, fiz alguns trabalhos pontuais, e eu buscava uma vaga para ser efetivado, para ser contratado como jornalista esportivo. Só que, mais uma vez, né, a vaga não apareceu, e a vaga que apareceu era uma vaga para ser produtor num programa de debate, um programa de jornalismo geral, de variedades, de vários assuntos, que era o programa Polêmica, que era apresentado pelo Lauro Quadros. Eu me inscrevi nessa vaga porque, como eu falei, acima de tudo eu queria trabalhar na Rádio Gaúcha, e depois a gente viu o que a carreira ia me reservar, né, o que o caminho ia me reservar. Então, eu entrei como produtor do jornalismo, e eu lembro que até quando eu fiz a entrevista de seleção para essa vaga, o chefe do jornalismo geral da Rádio Gaúcha estava conversando comigo. Ele sabia que eu realmente gostava de esporte, e tinha uma preocupação de me contratar para ser produtor do jornalismo, e eu ser um produtor do jornalismo que estou com a cabeça no esporte, pensando em trocar de função e, de repente, não ter o foco que ele gostaria que eu tivesse no jornalismo geral. E eu me comprometi com ele que eu
estava entrando na rádio naquele momento para ser jornalista do departamento de jornalismo geral e fazer o melhor possível e esquecer completamente a possibilidade de trabalhar no esporte. De fato, eu tinha essa mentalidade. Eu entrei na Rádio Gaúcha tentando, a partir daquele momento, estava sendo acolhido pelo jornalismo geral e eu gostava de jornalismo, gostava de fazer rádio e estava no lugar que eu queria estar. E me comprometi com ele, olha, eu vou entrar no jornalismo geral e o jornalismo esportivo, para mim, fica em segundo plano nesse momento. E aí eu entro no jornalismo geral e começo a trabalhar realmente focado naquilo que eu estava fazendo. Eu nunca pensei, depois que eu entrei na Gaúcha, eu nunca pensei em mudar para o esporte. Embora isso fosse um sonho lá do passado, naquele momento que eu entrei ali, aquilo ali era o meu trabalho, era a minha vida, era o que me motivava a sair de casa para trabalhar, então eu não estava realmente preocupado. E talvez por pensar dessa forma, eu tenha conseguido me destacar, tenha conseguido fazer um bom trabalho, até que um determinado dia o chefe do esporte me chamou para conversar e disse que tinha uma vaga no esporte aberta e que ele queria contar comigo. E aí eu juro, assim, eu confesso que eu fiquei dividido na hora, porque eu estava entre o meu sonho, que era realmente o que eu queria fazer, que era o esporte, e estava também entre a minha palavra, mas mais do que a minha palavra, estava com a divisão de que eu estava gostando daquilo que eu estava fazendo. Eu estava feliz fazendo aquilo, eu estava gostando, eu trabalhava com pessoas que eu gostava da minha função, e então eu fiquei naquela assim, cara, e agora o que eu faço? Né? Que decisão eu tomo? E ao mesmo tempo eu tinha preocupação, poxa, eu me comprometi com o responsável pelo jornalismo geral, e agora eu vou fazer o que ele. Vou deixar na mão, vamos dizer assim, né? Eu vou abandonar esse posto para seguir o meu sonho. E eu até manifestei isso pro chefe do esporte, disse, olha, e como é que a gente faz? Eu me comprometi com o jornalismo geral de que eu ficaria ali, de que eu trabalharia ali e tal. Aí ele só me olhou e falou assim, bom, tu quer trabalhar no esporte ou tu não quer? Eu disse, não, eu quero trabalhar no esporte. Ah, então faz o seguinte, se tu quer, tu pode deixar que o resto eu resolvo e não vai ter problema nenhum para ti. E aí, a partir disso, eu dei o sinal positivo e comecei. E aí, comecei a trabalhar no esporte, fazer várias funções, produtor, repórter, apresentava programas e tudo mais. E lá pelas tantas, um determinado dia, a Rádio Gaúcha tinha um comentarista, um comentador de arbitragem, que era um ex-árbitro, e esse profissional saiu da rádio para ir trabalhar na televisão, trabalhar no Grupo Globo, nos canais Sport TV. E a rádio ficou sem comentarista, sem comentador de arbitragem por um tempo. Foram 2 anos sem comentarista. E aí, nesse meio tempo, o Pedro Ernesto Denardim, que é o principal narrador aqui da rádio, me chamou para uma conversa, me chamou para uma reunião e me apresentou a possibilidade de ser comentarista de arbitragem, de me especializar em regras de futebol e para falar sobre arbitragem. E me falou que estava abrindo um curso de árbitros na Federação Gaúcha de Futebol, que se eu tivesse interesse eu poderia fazer o curso, estudar, aprender, me preparar, me formar árbitro de fato, para que eu pudesse me especializar naquilo ali e a partir de então trabalhar nessa função. E assim, como eu falei, assim, tem muitas coisas que a gente pensa, planeja, e tem algumas coisas que nos surpreendem na nossa trajetória, e essa foi uma delas. Eu não esperava ser comentarista de arbitragem, mas aceitei o desafio. Eu era muito jovem na época, tinha 24 anos, fiz o curso de arbitragem, durou praticamente um ano, e no ano seguinte, que foi o ano de 2013, eu comecei a trabalhar como comentarista de arbitragem, me especializei, me formei árbitro, fiz teste físico, teste teórico, e a partir de então comecei a ser o especialista em arbitragem da Rádio Gaúcha. E tô nessa função até hoje. Agora são 12 anos de função como comentarista de arbitragem e foi uma coisa que eu não esperava fazer. Nunca fui árbitro profissional, árbitro de ligas profissionais, mas me formei árbitro, estudei, fiz testes para tal, e desde então, assim, eu faço todas as transmissões esportivas que a Rádio Gaúcha transmite, de jogos do Grêmio, jogos do Internacional, jogos da Seleção Brasileira, e já tenho mais de 1.500 transmissões esportivas no currículo desde 2013.
E tu chegou a fazer mais algum curso além do comentador, de arbitragem para ser comentarista? Tu tentou te especializar mais, buscar outras coisas que fossem importantes para essa função? Para a função de comentarista de arbitragem, eu fiz o curso, né? Eu estudei a teoria das regras do jogo ali e tudo mais. E o que eu fiz, basicamente, por alguma orientação de colegas e também por iniciativa própria, foi, primeiro, buscar uma conversa e buscar alguma troca de ideias com o ex-comentarista de arbitragem, né? O comentador de arbitragem que saiu da Rádio Gaúcha para entender de que maneira ele se colocava nas transmissões e tudo mais. E também troquei muitas ideias com colegas que trabalhavam como comentarista. E claro, né, como ouvinte, escutando muito e vendo formas de como as coisas eram feitas, de como as posições eram colocadas, eu também fui desenvolvendo uma maneira de me comunicar, de dar opinião, de me colocar, mas eu não cheguei a fazer assim algum curso para ser comentarista especificamente, né? Eu diria que o meu curso de comentarista foi ter convivido com os maiores nomes, ou boa parte dos maiores nomes do comentário esportivo aqui do Rio Grande do Sul, e a Rádio Gaúcha tem uma tradição imensa aqui no rádio brasileiro, então ter esses colegas, esses profissionais que eu sempre digo, desde que eu entrei na Rádio Gaúcha, eu aprendo parado. Eu não preciso me mexer para aprender, né? Eu trabalho, eu convivo, eu evoluo, eu desenvolvo minhas capacidades, mas só de estar lá dentro, vendo as pessoas experientes, que conhecem tanto daquilo ali, que se comunicam com naturalidade, com facilidade, basta estar lá dentro, parado, assistindo, e tu tá vendo, tu tá evoluindo, tu tá vendo pessoas que te inspiram, pessoas que fazem coisas legais, e tu vai absorvendo, tu é meio que uma esponja, né? Tu vai absorvendo um pouco de cada um e vai moldando a tua maneira de comunicar. E dentro desse teu trabalho, Jory, explica um pouquinho assim, como é que é um final de semana onde tem jogos, como é que é o teu dia a dia, como é que é, o que que a equipe da Rádio Gaúcha faz, o que que tu abre mão ou o que que tu não abre mão. Fala um pouquinho sobre essa vida que é um pouquinho dura, né? Eu tenho uma rotina. Na realidade, eu não tenho uma rotina, porque embora eu tenha um programa diário que eu apresente na Rádio Gaúcha, que é o Show dos Esportes, que é de segunda a sexta-feira, das 8 da noite até as 10 horas da noite, quando a gente tem as transmissões esportivas, elas impactam na grade de programação, de acordo com o horário do jogo, e elas mudam também o horário de trabalho. A gente tem, às vezes, jogos aqui, partidas que são às 9h30 da noite, e então a gente começa a transmissão antes do jogo, fazendo o pré-jogo, depois transmite o jogo, depois faz um programa para repercussão, ouvir as entrevistas coletivas e analisar como foi a partida. E então, um jogo às 9h30 da noite, eu acabo trabalhando até a 1h da madrugada, 1h30, 2h da madrugada, e isso muda completamente a dinâmica do teu dia, né? Então é uma rotina que é impactada pelos dias de jogos. Aí, por exemplo, vou pegar como exemplo essa semana. Além de fazer esse programa diário, eu estou fazendo agora também uma live diária sobre informações esportivas, que é das 3 da tarde às 4 da tarde. Então, se eu pegar, por exemplo, o dia de ontem, eu apresentei essa live das 3 às 4, das 3 às 4h30 ontem, porque ontem tinha jogo, então já emendou com o programa pré-jogo. Então, 1h30 de live, depois vem o programa pré-jogo, que eu não apresentei, mas participei com informações sobre a arbitragem do jogo do Internacional pela Libertadores, que foi transmitido. Aí, depois do pré-jogo, começa a transmissão do jogo em si, e aí eu participo, dando opiniões sobre as decisões da arbitragem, se a arbitragem fez a coisa certa, se não fez, porque deixou de fazer. Tento explicar também questões em relação ao árbitro de vídeo, né? Que muitas vezes gera dúvidas nos espectadores do futebol. Comento o jogo,
apresento o intervalo do jogo, que aqui a gente chama de bola parada. Então, faço o comando ali das análises no intervalo do jogo, e depois do jogo eu apresento o programa que repercute a partida, né, o que aconteceu no jogo. E aí, entrevistas coletivas, análises, interatividade, e tudo isso que a gente faz, além da live que eu faço ali das 3 às 4, ou como ontem, das 3 às 4:30, toda essa programação que eu estou mencionando para ti, Patrícia, é uma programação que está no ar na rádio, no FM, nas plataformas de áudio que a rádio se coloca, e também em imagens no YouTube de GZH. Então, a gente está o tempo todo em imagens também pelo YouTube nessas transmissões. Então, é basicamente assim a minha rotina. Então, hoje, por exemplo, a gente está tendo essa conversa numa sexta-feira. Hoje eu estou de folga. Então, assim, estou de folga na sexta-feira. Amanhã é sábado, não tem jogo. Então, eu também estou de folga. Então, essa semana eu vou ter 2 dias de folga. Domingo tem jogo do Grêmio, tem jogo do Internacional. Eu vou trabalhar nos 2 jogos, vou comentar os 2 jogos, vou fazer o programa pós-jogo. E a minha rotina já é completamente diferente, porque um jogo vai ser num horário, outro jogo vai ser no outro. No final de semana que vem, se mudar os horários dos jogos e tiver um sábado e um domingo, eu vou trabalhar sábado, eu vou trabalhar domingo. Então, assim, tu vai adaptando a tua vida de acordo com a escala de trabalho, né? E por isso que é uma rotina sem rotina, né? E que bom que a tua esposa também é jornalista, porque se a Andressa não Facilita. fosse, seria muito complicado de entender, né, É. toda essa lógica do jornalismo. O Diori chega a viajar para outros lugares ou normalmente tu fica dentro da redação, dentro da rádio, vendo a partida via televisão ou transmissão? Dificilmente eu viajo para fazer jogos. Já fiz alguns jogos locais aqui, feitos do estádio, especialmente quando são jogos decisivos, e aí tem uma mobilização de cobertura diferente, se faz uma grade de programação diferente também para dar uma importância e o peso que aquela partida merece. Quando os jogos da dupla Grenal, né, do Grêmio e do Internacional, são jogos importantes também, eu estou no estádio aqui fazendo os jogos, mas de um modo geral eu tenho feito os jogos do estúdio, pela televisão, pela transmissão ali normal, e faço dali. Até em função dos outros programas que eu apresento antes, durante e depois do jogo, por uma questão logística ali, eu acabo ficando mais no estúdio. As viagens que eu faço, elas são muito mais pontuais, assim, quando a gente vai transmitir algum programa específico da rádio de outra cidade, algum programa de fora, ou quando tem alguma ação relacionada, porque agora aqui a gente também tem um trabalho que a gente tem feito cada vez mais com redes sociais, produção de conteúdo para as redes sociais, e aí entra um pouco esse meu lado corredor, que é de um cara que corre maratonas e também se propõe a produzir conteúdo sobre corrida na rede social. Então, por exemplo, agora em novembro eu vou correr a maratona de Nova York. Vamos dizer assim, eu vou correr a maratona de Nova York a trabalho, né? A trabalho, entre aspas, porque eu vou estar correndo a maratona de Nova York, que é uma coisa que eu gosto de fazer, é um hobby correr, mas eu vou estar também produzindo conteúdo e eventualmente entrando no ar na rádio para contar sobre a maratona e tudo mais. Mas em relação a jogos, eu faço geralmente no estúdio mesmo. Eu não, se a dupla Grenal, se o Grêmio Internacional jogam em outras cidades, em outros estados aqui do país, eu fico no estúdio aqui em Porto Alegre. Quem sai, então, normalmente são os repórteres e o narrador. Exatamente, repórter, narrador, e em alguns jogos específicos o comentarista, né, o comentador do jogo também vai. Ok. E agora, Jory, assim, para terminar a nossa conversa, o que que tu diria para esse nosso aluno que está aqui e que sonha realmente trabalhar com jornalismo esportivo? São muitos, eu posso te garantir isso, entre meninas e meninos, que, como acontece no Brasil, também tem muitas meninas querendo trabalhar com jornalismo. Como é que é ir atrás e o que que tem que fazer para poder chegar a esse patamar que tu já chegou, que é o de comentador, de apresentador de uma emissora de rádio ou de televisão? Olha, a primeira coisa que eu poderia dizer, Patrícia, é que
para quem de fato quer desenvolver uma carreira no jornalismo, independente do segmento, né, independente do formato de jornalismo que venha a ser produzido por essa pessoa, eu acho que como qualquer outra coisa na vida, para tu alcançar alguma coisa, tu precisa querer aquilo ali. Precisa ter empenho, precisa ter dedicação, foco, precisa ter vontade de aprender, ter a consciência de que quando existe uma grande lição do jornalismo que é a seguinte: como jornalista, eu não preciso saber todas as coisas, mas eu preciso recorrer às pessoas certas para saber sobre essas coisas. Eu preciso conversar com as pessoas certas, ter os contatos certos para poder fazer os questionamentos e poder descobrir, aprender e poder avançar em relação ao conhecimento. Então, ter essa consciência de querer o aprendizado, de querer buscar, de ter dedicação, é o primeiro passo não só para o jornalismo, mas para qualquer coisa na vida. Em relação ao jornalismo especificamente, eu acredito que hoje, ao mesmo tempo em que ser jornalista te exige muito mais capacidades e ser um profissional muito mais completo do que quando eu fiz faculdade lá me formei em 2010, lá em 2006, 2007, 2008, porque lá ainda tinha uma coisa de, eu vou ser jornalista de TV, eu vou ser jornalista de jornal impresso, eu vou ser jornalista de rádio. Existiam segmentos, a internet era incipiente em alguns processos ainda, mas hoje, cada vez mais, o jornalista não é de um meio só, ele é de todos os formatos, ele é multimídia cada vez mais. Isso já não é uma novidade, isso é uma realidade, é quase que uma coisa do passado, né? E o jornalista, ele geralmente vai ser o cara a pessoa que precisa se adaptar ao próximo passo, né? O jornalista é o profissional que precisa estar sempre aberto para o passo à frente. Mas ao mesmo tempo em que tem essa dificuldade, também essa possibilidade de fazer conteúdo, fazer jornalismo em vários formatos, em vários meios, em vários canais. Hoje, YouTube, tem gente fazendo jornalismo no TikTok, tem gente fazendo jornalismo no Instagram. Ao mesmo tempo, então, que tem essa dificuldade, também tem muito mais possibilidades e oportunidades. Porra, eu vou falar que nem um velho agora, né? Que nem uma pessoa, que nem uma pessoa mais velha. No meu tempo, né? Quando eu comecei a fazer, o mercado era muito fechado e as vagas eram muito restritas. E hoje, com todas essas possibilidades, com todos os canais que existem no YouTube também, existem muitas possibilidades. É possível um jornalista ser um empreendedor do próprio canal e criar um canal de produção de conteúdo, fazer um bom trabalho, fazer um trabalho sério, com apuração, com checagem de fatos, com contraponto, com todos os preceitos que o jornalismo exige, e fazer um canal próprio, né? Um canal que vai ser alimentado, difundido e trabalhado por uma iniciativa individual. Então, o que eu diria para quem quer fazer jornalismo de fato é que se o sonho, se o desejo, se a vontade é trabalhar em um grande grupo de comunicação, em um veículo, que busque isso, que se prepare para isso, que busque oportunidade, mas ao mesmo tempo que tenha consciência de que é possível trabalhar e desenvolver o jornalismo de várias formas, de várias maneiras. Então estejam preparados, sejam adeptos a desenvolver novas tecnologias, novos formatos, estejam abertos a novas ideias. Tem muita coisa que se faz hoje que há 10, 15 anos eram impensáveis, e tem muitas coisas que daqui a 15, 20, 30 anos a gente vai estar fazendo que hoje a gente nem imagina, que não passa pela nossa cabeça. Então, a oportunidade que os jornalistas de hoje têm é de ter um mundo pela frente e de repente, descobrir o futuro, né? De desvendar o futuro. Então, acho que é mais ou menos por aí. Vontade, determinação, dedicação e estar aberto a aprender e descobrir o futuro. E ser um pouco apaixonado, né, Diori? Porque Isso sim. quando tu fala, a gente vê assim que o teu olho ainda está brilhando em falar nesse meio depois de tantos anos, porque quando a gente realmente gosta do que faz, né,
Essas coisas de, por exemplo, não ter final de semana, de ter que se preparar, fazer um curso de arbitragem para realmente poder entender a narrativa, entender como falar sobre aquele tema, isso tudo parece muito mais fácil, né? Quando a gente realmente gosta daquilo que a gente faz. Ah, Alguma ajuda, outra ajuda, coisa? não, ajuda bastante. Ter paixão por aquilo que a gente faz é muito importante, porque é isso, vai ter momentos em que a gente vai ter que ficar longe da família, e também é esse entendimento, né? Ah, eu também, assim, eu sempre sonhei em fazer isso, né? Sempre quis trabalhar com jornalismo esportivo. Então, eu acho que eu estaria sendo um pouco ingrato com o meu destino ou com os meus anseios em reclamar de trabalhar final de semana, em reclamar de fazer as coisas que eu faço, porque o Jory do passado sonhava em estar exatamente onde está o Jory do presente, né? Então, eu tenho que também ter essa gratidão e saber assim, bom, se eu não vou poder estar com a minha família nesse final de semana, eu vou encontrar outras maneiras, eu vou aproveitar o dia que eu vou ter de folga para estar com a minha filha, para estar brincando com ela, para estar curtindo a presença dela, e acho que assim a gente vai administrando as coisas da vida. É isso aí, Tiori. Parabéns ao aluno, ao comentador, ao produtor, ao jornalista e a tudo isso que tu acabou se tornando, né? Que é são vários Jories dentro da mesma pessoa e que fazem realmente ter toda essa capacidade, toda essa alegria e do atleta Jory também, que faz toda essa felicidade que tu mostra quando tu fala sobre isso. Muito obrigada. Va- Valeu, eu que agradeço, uma honra, um grande abraço para toda a turma. E eu posso garantir para todos os alunos aí que eles estão em excelentes mãos, com uma grande mestre e tem um caminho lindo pela frente. Obrigada, Jory. Então tá, até mais. Até, um abraço.